Olá, que bom ver você aqui no canal. Vamos com a continuação da história 5 Minutos de José de Alencar. Aposto que estão ansiosos para saber o que estava escrito na carta, não é? Então, vamos lá. 5 Minutos de José de Alencar, capítulo 6. Eis o que ela me dizia. Devo-te uma explicação, meu amigo. Esta explicação é a história da minha vida, breve história da qual escreveste a mais bela página. 5 meses antes do nosso primeiro encontro, completava eu os meus 16 anos. A vida começava a sorrir-me. A educação rigorosa que me dera minha mãe me conservara menina até aquela idade. E foi só quando ela julgou o dever correr o véu que ocultava o mundo aos meus olhos, que eu perdi as minhas ideias de infância e as minhas inocentes ilusões. A primeira vez que fui a um baile, fiquei deslumbrada. No meio daquele turbilhão de cavalheiros e damas que giravam em torno de mim, sob uma atmosfera de luz, de música e de perfumes. Tudo me causava admiração. Esse abandono com que as mulheres se entregavam ao seu par de valsa, esse sorriso constante e sem expressão que uma moça parece tomar na porta da entrada para só deixá-la à saída, esses galanteios sempre os mesmos e sempre sobre um tema banal, ao passo que me exercitavam a curiosidade, faziam desvanecer o entusiasmo com que tinha acolhido a notícia que minha mãe me dera da minha entrada nos salões. Estavas nesse baile. Foi a primeira vez que te vi. Reparei que nessa multidão alegre e ruidosa, tu só não dançavas, nem galanteavas, e passeava pelo salão, como um espectador mudo e indiferente, ou talvez como um homem que procurava uma mulher e só via toaletes. Compreendi-te, e durante muito tempo segui-te com os olhos. Ainda hoje me lembro dos teus menores gestos, da expressão do teu rosto e do sorriso de fina ironia que às vezes fugia-te pelos lábios. Foi a única recordação que trouxe dessa noite, e quando adormeci, os meus doces sonhos de infância, que apesar do baile, vieram de novo pousar nas alvas cortinas do meu leito. Apenas foram interrompidos um instante pela tua imagem que me sorria. No dia seguinte, reatei o fio da minha existência, feliz, tranquila, descuidosa, como costuma ser a existência de uma moça aos 16 anos. Algum tempo depois, fui a outros bailes e ao teatro, porque minha mãe, que me guardara a minha infância como um avaro, esconde o seu tesouro, queria fazer brilhar a minha mocidade. Quando cedia a seu pedido e me ia aprontar, enquanto preparara o meu simples traje, murmurava, talvez ele esteja. E esta lembrança não só me tornava alegre, mas fazia com que procurasse parecer bela, para te merecer um primeiro olhar. Ultimamente, era eu quem, cedendo a um sentimento que não sabia explicar, pedia a minha mãe para irmos a um divertimento, só na esperança de encontrar-te. Nem suspeitavas então que entre todos aqueles vultos indiferentes havia um olhar que te seguia sempre, e em um coração que adivinha os teus pensamentos, que se expandia quando te via sorrir e contraía-se quando uma sombra de melancolia anuviava o teu semblante. Se pronunciavam o teu nome diante de mim, corava e na minha perturbação julgava que tinha lido esse nome nos meus sonhos ou dentro de minha alma, onde eu bem sabia que ele estava escrito. E, entretanto, nem sequer ainda me vias.
visto se teus olhos haviam passado alguma vez por mim, tinha sido em um desses momentos em que a luz se volta para o íntimo e se olha, mas não se vê. Consolava-me, porém, que algum dia o acaso nos reuniria, e então não sei o que me dizia que era impossível não me amares. O acaso deu-se, mas quando a minha existência já se tinha completamente transformado. Ao sair de um desses bailes, apanhei uma pequena constipação, do que não fiz caso. Minha mãe teimava que eu estava doente e eu achava-me apenas um pouco pálida e sentia às vezes um ligeiro calafrio que eu curava. Sentando-me ao piano e tocando alguma música de bravura. Um dia, porém, achei-me mais abatida. Tinha as mãos e os lábios ardentes, a respiração era difícil e, ao menor esforço, umedecia-se minha pele com uma transpiração que me parecia gelada. Atirei-me sobre o sofá e, com a cabeça recostada ao colo de minha mãe, caí em um letargo, que não sei quanto tempo durou. Lembro-me somente que no momento, mesmo que eu ia despertando dessa sonolência que se apoderara de mim, vi minha mãe sentada à cabeceira de meu leito, chorando, e um homem que dizia-lhe algumas palavras de consolo que eu ouvi como em sonho. Não desespere, minha senhora. A ciência não é infalível, nem os meus diagnósticos são sentenças interrogáveis. Pode ser que a natureza e as viagens a salvem, mas é preciso não perder tempo. O homem partiu. Não tinha compreendido as suas palavras, as quais não ligavam o menor sentido. Passando um instante, ergui tranquilamente os olhos para minha mãe, que escondeu o lenço e tragou em silêncio o seu pranto e seus soluços. Tu choras, mamãe? Não, minha filha, não é nada. Mas tu estás com os olhos cheios de lágrima, disse eu assustada. Ah, sim. Uma notícia triste que me contaram há pouco, sobre uma pessoa que tu não conheces. Quem é este senhor que estava aqui? É o Dr. Valadão, que te veio visitar. Então estou muito doente? Boa, mamãe. Não, minha filha. Ele assegurou que não tens nada, é apenas um incômodo nervoso. E minha mãe, querida mãe, não podendo mais conter as lágrimas que saltavam dos olhos, fugiu, pretextando uma ordem a dar. Então, à medida que a minha inteligência ia saindo do letargo, comecei a refletir sobre o que se tinha passado. Aquele desmaio tão longo, aquelas palavras que eu ouvira ainda entre as névoas de um sono agitado, as lágrimas de minha mãe e sua repentina aflição, o tom condoído com que o médico lhe falara. Um raio de luz esclareceu de repente o meu espírito. Estava desenganada. O poder da ciência, o olhar profundo, seguro e infalível desse homem que lê no corpo humano, como em um livro aberto, tinha visto no meu seio um átomo imperceptível. E esse átomo era o verme que devia destruir as fontes da vida. Apesar dos meus 16 anos, apesar de minha organização, apesar de minha beleza e dos meus sonhos de felicidade. Aqui terminava a primeira folha que eu acabei de ler, entre as lágrimas que me inundavam a face e caíam sobre o papel. Era esse o segredo de sua estranha reserva. Era a razão por que me fugia, porque se ocultava, porque ainda na véspera dizia que se tinha imposto o sacrifício de nunca ser amada por mim. Que sublime abnegação, minha prima! E como eu me sentia pequeno e mesquinho à vista desse amor tão nobre. Capítulo 7.
Continuei a ler. Sim, meu amigo, estava condenada a morrer. Estava atacada dessa moléstia fatal e traiçoeira, cujo dedo descarnado nos toca no meio dos prazeres e dos risos. Nos arrasta ao leito e do leito ao túmulo, depois de ter escarnecido da natureza, transfigurando as suas belas criações em múmias animadas. É impossível descrever-te o que se passou então em mim. Foi um desespero mudo e concentrado, mas que me prostrou em uma atônia profunda. Foi uma angústia pungente e cruel. As rosas da minha vida apenas se entreabriam e já eram bafejadas por um hálito infectado. Já tinham no seio o germe da morte que devia fazê-las murchar. Meus sonhos de futuro, minhas tão risonhas esperanças, meu puro amor que nem sequer ainda tinha colhido, o primeiro sorriso, este horizonte que há pouco me parecia tão brilhante. Tudo isso era uma visão que eu ia sumir-se. Uma luz que lampejava, prestes a extinguir-se. Foi preciso um esforço sobre-humano para esconder de minha mãe a certeza que eu tinha sobre o meu estado e para gracejar dos seus temores, que eu chamava imaginários. Boa mãe, desde então só viveu para consagrar-se exclusivamente à sua filha, para envolvê-la com esse desvelo e essa proteção que Deus deu ao coração materno, para abrigar-me com suas preces, sua solicitude e seus carinhos, para lutar à força de amor e de dedicação contra o destino. Logo no dia seguinte, fomos para Andaraí, onde ela alugara uma chácara, e aí, graças aos seus cuidados, adquiri tanta saúde e tanta força que me julgaria boa se não fosse a sentença fatal que pesava sobre mim. Que tesouro de sentimento e de delicadeza que é um coração de mãe, meu amigo. Que tato delicado, que sensibilidade apura possui esse amor sublime. Nos primeiros dias, quando ainda estava muito abatida e era obrigada a gargalhar-me, se visse como ela pressentia as rajadas de um vento frio antes que ele agitasse os renovos dos cedros do jardim, como adivinhava a menor neblina antes que a primeira gota umedecesse a laje do nosso terraço. Fazia tudo por distrair-me, brincava comigo como uma camarada de colégio. Achava prazer nas menores coisas para excitar-me e a imitá-la, tornando-se menina e obrigava-me a ter caprichos. Enfim, meu amigo, se fosse a dizer tudo, escreveria um livro, e esse livro deves ter lido no coração de tua mãe, porque todas as mães se parecem. Ao cabo de um mês, tinha recobrado a saúde para todos, exceto para mim, que às vezes sentia um quer que seja como uma contração, que não era dor, mas que me dizia que o mal estava ali e dormia apenas. Foi nesta ocasião que te encontrei no ônibus de Andaraí. Quando entravas, a luz do lampião iluminou-te o rosto e eu te reconheci. Faz ideia que emoção sentiria quando te sentasse junto de mim? Mas tu sabes, eu te amava e era tão feliz de ter-te ao meu lado, de apertar a tua mão, que nem me lembrava como devia parecer ridícula uma mulher que, sem conhecer, te permitia tanto. Quando nos separamos, arrependi-me do que tinha feito. Com que direito ia eu perturbar a tua felicidade, condenar-te a um amor infeliz, obrigar-te a associar tua vida a uma existência triste
que talvez não te pudesse dar senão os tormentos do seu longo martírio. Eu te amava, mas já que Deus não me tinha concedido a graça de se ter tua companhia neste mundo, não devia ir roubar ao teu lado e no teu coração o lugar que outra mais feliz, porém menos dedicada, teria de ocupar. Continuei a amar-te, mas impus-me a mim mesma o sacrifício de nunca ser amada por ti. Vês, meu amigo, que não era egoísta e preferia a tua à minha felicidade. Tu farias o mesmo, estou certa. Aproveitei o mistério do nosso primeiro encontro e esperei que alguns dias te fizesse esquecer essa aventura e quebrasse o único e bem frágil laço que te prendia a mim. Deus não quis que acontecesse assim, vendo-te só em um baile tão triste, tão pensativo, procurando um ser invisível, uma sombra, e querendo descobrir os seus vestígios em algum dos rostos que passavam diante de ti. Senti um prazer imenso. Conheci que tu me amavas. E perdoa, fiquei orgulhosa dessa paixão ardente, que uma só palavra minha havia criado desse poder do amor que por uma força de atração inexplicável tinha te ligado à minha sombra. Não pude resistir. Aproximei-me, disse-te uma palavra sem que tivesses tempo de me ver-me. Foi essa mesma palavra que resume todo o poema do nosso amor, que depois do primeiro encontro era como ainda a minha prece de todas as noites. Sempre que me ajoelho diante do meu crucifixo de marfim, depois de minha oração, ainda com os olhos na cruz e o pensamento em Deus, chamo a tua imagem para pedir-te que não te esqueças de mim. Quando tu te voltaste ao som da minha voz, eu tinha entrado no toalete e pouco depois saí desse baile onde apenas acabava de entrar, tremendo da minha imprudência, mas alegre e feliz por ter te visto ainda uma vez. Deves agora compreender o que me fizeste sofrer no teatro, quando me dirigias aquelas acusações tão injustas, no momento mesmo em que Charton cantava a área de Traviata. Não sei como não me traí naquele momento e não te disse tudo. E teu futuro, porém, era sagrado para mim, e eu não devia destruí-lo para a satisfação do meu amor próprio ofendido. No dia seguinte, escrevi-te, e assim, sem me trair, pude ao menos reabilitar-me na tua estima. Doía-me muito que, ainda mesmo não me conhecendo, tivesse sobre mim uma ideia tão injusta e tão falsa. Aqui é preciso dizer-te que no dia seguinte ao do nosso primeiro encontro tínhamos voltado à cidade. E eu te via passar todos os dias diante da minha janela, quando fazias o teu passeio costumado à glória. Por detrás das cortinas, seguia-te com o olhar até que desaparecias no fim da rua, e este prazer rápido como era, alimentava o meu amor, habituado a viver de tão pouco. Depois da minha carta, tu deixaste de passar 2 dias. Estava eu a partir para aqui, de onde devia voltar unicamente para embarcar no paquete inglês. Minha mãe, incansável nos seus desvelos, quer levar-me à Europa e fazer-me viajar pela Itália, pela Grécia, por todos os países de um clima doce. Ela diz que é para mostrar-me
os grandes modelos de arte e cultivar o meu espírito. Mas eu sei que essa viagem é a sua única esperança, que não podendo nada contra a minha enfermidade, quero ao menos disputar-lhe a sua vítima durante mais algum tempo. Julga que fazendo-me viajar sempre me dará mais alguns dias de existência, como se esses sobejos da vida valessem alguma coisa, para quem já perdeu a sua mocidade e seu futuro. Quando ia embarcar para aqui, lembrei-me de talvez não te visse mais, e diante dessa derradeira província sucumbi. Ao menos o consolo de dizer-te adeus era o último. Escrevi-te segunda vez. Admirava-me de tua demora, mas tinha uma quase certeza de que havias de vir. Não me enganei. Vieste, e toda a minha resolução, toda a minha coragem cedeu, porque sombra ou mulher, conheci que me amavas como eu te amo. O mal estava feito. Agora, meu amigo, peço-te por mim, pelo amor que me tens, que reflita no que vou te dizer, mas que reflitas com calma e tranquilidade. Para isso parti hoje de Petrópolis, sem prevenir-te, e coloquei entre nós o espaço de 24 horas e uma distância de muitas léguas. Desejo que não procedas precipitadamente e que antes de dizer uma palavra, tenhas medido todo o alcance que ela deve ter sobre o teu futuro. Sabes o meu destino, sabes que sou vítima, cuja hora está marcada, e que todo o meu amor imenso e profundo não te podes dar, talvez, dentro em bem pouco senão o sorriso contraído pela tosse, o olhar desvairado pela febre e carícias roubadas aos sofrimentos. É triste, e não deves emular assim a tua bela mocidade, que ainda te reserva tantas venturas e talvez um amor como o que eu te consagro. Deixo-te, pois, meu retrato, meus cabelos e minha história. Guarda-os como lembrança e pensa algumas vezes em mim. Beija esta folha muda, onde meus lábios deixaram o adeus extremo. Entretanto, meu amigo, se como tu dizia ontem, a felicidade é amar e sentir-se amado, se te achas que forças de partilhar esta curta existência, esses poucos dias que me restam, e passar sobre a terra, se me queres dar esse consolo supremo, único, que ainda embelezaria minha vida, vem. Sim, vem. Iremos pedir ao belo céu da Itália mais alguns dias de vida para nosso amor. Iremos onde tu quiseres ou aonde nos levar a providência. Errantes pelas vastas solidões dos mares ou pelos cismos elevados das montanhas, longe do mundo, sob o olhar protetor de Deus, à sombra dos cuidados de nossa mãe, viveremos tanto um como o outro, encheremos de tanta afeição os nossos dias, as nossas horas, os nossos instantes, que por curta que seja a minha existência, teremos vivido por cada minuto séculos de amor e de felicidade. Eu espero, mas temo. Espero-te como a flor desfalecida, espero o raio de sol que deve aquecê-la, a gota de orvalho que pode animá-la, o hálito da brisa que vem bafejá-la, porque para mim, o único céu que hoje me sorri são teus olhos, o calor que pode me fazer viver é o teu seio. Entretanto, temo por ti, e quase peço a Deus que te inspire e te salve de um sacrifício, talvez inútil. Adeus para sempre, ou até amanhã, Carlota. E a nossa história vai ficando por aqui.
Até o próximo capítulo. Inscreva-se para não perder nenhum deles. Um abraço.